como identificar a idolatria no nosso dia a dia, certo? E aí, tem uma citação muito conhecida que eu vou mostrar aqui para vocês a respeito da fábrica dos ídolos. Onde são construídos, fabricados os nossos ídolos? Tem uma citação das Institutas de João Calvino, onde ele diz exatamente isso. É lícito concluir que a imaginação do homem é, por assim dizer, uma fábrica ou uma perpétua fábrica de ídolos. Então, o reformador, ele já dizia que de onde brotam os ídolos é exatamente do nosso coração. Então, é do nosso interior, do mais profundo do nosso ser, que brotam os ídolos. Nós fabricamos os nossos ídolos dentro dos nossos corações. Olha o que o texto bíblico, Provérbios, sabedoria bíblica diz, Provérbios capítulo 4, verso 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, se há um local em nós que nós devemos dispensar atenção, energia, concentração, esse local é o nosso coração. E você vai perceber, e eu acho que você até já percebeu isso, já entendeu isso, na literatura bíblica, o coração é o centro, é o âmago do ser humano. Então, quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando do nosso interior, nosso mais profundo ser. E a Bíblia diz, olha, tem cuidado, guarda o coração, porque é de lá que as fontes da vida procedem. Ou o texto que nós também vimos ontem, em Mateus capítulo 15, de onde saem os maus desígnios. Todo tipo de pecado, eles nascem, eles brotam do coração. O próprio Senhor Jesus, ele falou isso daí. Olha só, algo interessante. Não sei se você já leu esse livro, Deuses Falsos, do Timothy Keller. É uma indicação aí para entender um pouco melhor sobre essa relação com os falsos deuses, com os ídolos dos nossos corações. E o Keller, ele destaca algo interessante. Por exemplo, aconteceu duas coisas na nossa história recente que causou um grande espanto, inclusive para o Timothy Keller, Foi a quebra da Bolsa de Valores em 1929 e a crise econômica global de 2008. Por que é que isso chamou a atenção dele na época que ele estava escrevendo este livro? Porque muitas pessoas, nessa época, nesses dois acontecimentos, muitas pessoas muito ricas, muito abastardas, elas tiraram a própria vida. Elas perderam grandes investimentos que haviam feito, dormiram com aquele investimento e acordaram sem eles. Isso causou um desequilíbrio tal na vida dessas pessoas que elas optaram por tirar a própria vida. Inclusive, um homem, um grande empresário, ele se enforcou dentro de um quarto onde, à noite, nesse quarto, era 500 euros. 500 euros por noite. Então, assim, a dinâmica dessas pessoas de se entregarem àquilo que elas mais adoravam, confiavam, quando há a perda, quando aquilo faltou, aquelas pessoas sentiram algo que elas nunca haviam sentido e a opção que elas tomaram foi tirar a própria vida. E aí o Keller, ele destaca isso como uma estranha melancolia. Por que essas pessoas que tinham tanto, elas optaram por, quando perderam, de tirar a própria vida? E ele diz, uma estranha melancolia que assombra os habitantes no meio da abundância. As alegrias incompletas deste mundo nunca satisfarão o coração humano. Muitas pessoas têm procurado na criação algo que traga sentido pleno para a vida delas. E isso nunca será encontrado. O coração do ser humano nunca poderá ser satisfeito de maneira plena se nós estivermos buscando esta alegria, essa satisfação nas alegrias incompletas deste mundo.
Outra coisa que o Keller destaca, ele diz: qual é a causa dessa estranha melancolia que permeia nossa sociedade, mesmo em tempos de atividade frenética, e que se transforma em imediato desespero quando a prosperidade diminui? Por que é que na nossa sociedade frenética as pessoas elas chegam a um momento onde elas perdem algo de muito valor para elas, e elas tomam atitudes desesperadas? Qual é a causa disso? Qual é o motivo de se chegar a uma atitude como essa? E aí ele destaca que a nossa cultura é uma cultura repleta de ídolos. Muitas vezes nós imaginamos que a idolatria, como nós falamos ontem, ela está ligada diretamente, única e exclusivamente a algo externo a nós. Por exemplo, a imagens esculpidas pelas pessoas. Para as pessoas de hoje, a palavra idolatria evoca imagens de primitivos curvando-se de estátuas. Então, se o entendimento comum é este, então logo nós não fazemos parte desse tipo de coisa. Nós não cometemos esse tipo de pecado, porque nós não estamos curvados diante de uma imagem. Nós não confeccionamos ídolos dessa maneira para nós. Mas algo que nós podemos destacar é o que nós vimos ontem em Atos capítulo 17, versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então, aquela cidade, aquele contexto era um contexto de idolatria. Um contexto de idolatria tal que fez com que Paulo, no seu espírito, no seu interior, se angustiasse bastante ao ver aquilo. Só que, olha o que o Keller ele traz para a gente de destaque sobre isso. Nossa sociedade atual não é fundamentalmente diferente dessas antigas culturas. Cada uma delas é dominada por seu próprio conjunto de ídolos. Cada uma tem seu sacerdócio, seus totens e rituais. Cada uma delas tem seus templos, sejam eles torres empresariais, spas, academias, estúdios ou estádios, onde sacrifícios têm de ser feitos para que as bênçãos da boa vida sejam obtidas e os desastres sejam evitados. Então, os templos mudaram, o sacerdócio é outro, os objetos são outros, mas a inclinação do coração caído, pecaminoso, é o mesmo. Então, quantas famílias, por exemplo, não têm sido sacrificadas nos templos empresariais? Quantos filhos não têm sido deixados de lado por conta do excesso, do abuso dos pais no trabalho, a dedicação excessiva, descontrolada, e isso com uma motivação idólatra. Muitas vezes ganhar muito mais do que precisa, com aquela velha desculpa de que não, eu tenho que preparar o terreno, a vida dos meus filhos que ficarão quando eu partir. Muitas vezes não é esse o motivo principal, a causa primária. Então perceba que, segundo o Timothy Keller, aquela cultura antiga do primeiro século, dos ídolos, da idolatria dominante na cidade, vista por Paulo, não é diferente de nós hoje. Então, se o apóstolo Paulo tivesse em nossa sociedade hoje, provavelmente a reação dele seria a mesma, só que com os objetos diferentes, os templos diferentes, os deuses diferentes, os sacerdotes diferentes, mas que haveria esse espanto da mesma maneira. Você conhece essa pessoa aqui, ó? Esse homem é o Arnold Schwarzenegger, né? E tem um seriado na Netflix, já foi lançado recentemente, sobre a vida dele, um documentário. E o Arnold Schwarzenegger, ele faz uma retrospectiva em 3 pilares da vida dele. O primeiro pilar é a sua vida atlética, o segundo pilar é a sua vida política e o terceiro pilar é a sua vida de ator, né, como ator. Ele faz essa retrospectiva e em um momento do documentário ele cita isso daqui, ó. Um dia
o conselheiro disse, alguém que estava aconselhando ele e a sua esposa em uma crise de casamento: hoje Maria quer ser muito específica sobre algo, diz Schwarzenegger lá no documentário. Ela quer saber se você é o pai de Joseph. Achei que meu coração havia parado. E então eu disse a verdade. Sim, Maria, Joseph é meu filho. Ela obviamente ficou arrasada com isso. O Schwarzenegger ele teve um caso com uma mulher que morava na sua residência. E desse caso eles tiveram um filho. E ele escondeu esse filho, a sua paternidade, durante vários anos. A sua esposa só soube quando o rapaz já era adulto. Já estava com, eu acho que 20 anos. E o Schwarzenegger, ele lutou de diversas formas para manter a sua imagem. Sua imagem como fisiculturista, a sua imagem como político, governador da Califórnia entre 2004 até 2011, mas também a sua imagem como ator, como alguém que era de fato do público. Só que esse esconder, esse interesse por proteger a sua própria reputação, a sua própria imagem, trouxe um grande problema para a vida dele. Um grande desastre familiar. A ruptura do seu casamento. Seu casamento foi destruído, eles não reataram mais, se separaram, se divorciaram e cada um seguiu a sua vida. Então, essa preocupação excessiva com a própria imagem, no final das contas, valeu a pena para ele? Será que era mais importante a sua imagem como fisiculturista, como político na época, ou até mesmo como ator? Era mais importante do que a sua vida conjugal? Mais importante do que a sua família, a sua estabilidade familiar? Então, essas duas coisas comparadas, nós poderíamos perceber que absolutamente não. Mas o Schwarzenegger, ele fez essa opção, e essa opção ela foi baseada em uma motivação que estava centralizada nele. Ele estava pensando nele, pensando na sua imagem e até nas consequências. Só que essas consequências chegaram mesmo sem ele querer, mesmo sem ele querê-las. Então, nosso coração, de fato, é uma fábrica de ídolos e os ídolos estão aí. Os ídolos estão dentro de nós e não fora. Embora a adoração tradicional a ídolos ainda ocorra em muitos lugares do mundo, a adoração interna a eles, que ocorre no coração, é universal. Então não pensemos que por em alguns locais haver essa adoração externa a um objeto visível, palpável, isso não quer dizer que isto seja adoração idólatra somente. Então, a adoração, a idolatria, ela está dentro do nosso coração, no nosso interior. E aí nós vimos ontem o texto de Ezequiel, capítulo 3, não sei se todos estavam, 14, verso 3, que diz: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do coração. Tropeço para iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Então nós vimos um pouco do contexto ontem dessa passagem de Ezequiel. O fato aí é que a idolatria ela está ligada ao nosso interior, ao nosso coração. Olha o que o Keller diz sobre essa passagem. Depois de dizer algumas coisas, ele diz o seguinte: Deus estava dizendo que o ser humano ele toma coisas boas, como a carreira profissional bem-sucedida, o amor, os bens materiais e até a família, e os converte em coisas essenciais. Nosso coração as endeusa como o centro de nossa vida, porque conforme pensamos, elas são capazes de nos dar significado e segurança, proteção e realização, se as alcançarmos. Então, o que eu quero que você pense hoje na EBD, como uma frase assim que fique marcada, é que coisas boas podem ser transformadas em ídolos e geralmente elas são. Então, as melhores coisas que nós podemos ter, as melhores coisas que nós podemos usufruir, que Deus nos deu,
elas podem e são, muitas vezes, transformadas em ídolos, em objetos de culto, de adoração. Isso perverte o plano de Deus para as nossas vidas. Isso mancha aquilo que Deus originalmente planejou para o ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Você sabe que objeto é esse daqui? As mais jovens aqui eu já vi que sabem. Tem uma obra do Tolkien, chamada O Senhor dos Anéis. E aí tem esse famoso anel aí, o anel de Sauron. E esse anel, ele tem um poder muito grande. Ele tem o poder de fazer com que coisas boas, desejos bons, se tornem maus. Então, a pessoa que é o portador do anel, aquela pessoa, ela tem seus desejos, as suas motivações modificadas. Elas passam a fazer qualquer coisa para conseguir o que elas querem. O anel, ele tem o poder de dominar a pessoa. Ele tem o poder de transformar os desejos das pessoas. Mesmo que esses desejos comecem bons, eles passam a serem maus. Então, esse é o poder desse anel aí, dessa obra famosa do Tolkien. E o ídolo é assim também. O ídolo, ele tem a capacidade de nos dominar. O ídolo tem a capacidade de nos perverter. Até mesmo aquelas coisas que nós imaginamos ser boas, com boas intenções, boas motivações, elas acabam sendo pervertidas. Porque o ídolo, ele exige que nós trabalhemos apenas para ele. O ídolo exige que nós dediquemos toda a nossa vida a ele. O ídolo exige que nós dediquemos toda a nossa energia a ele. Então a gente vai achar algumas brechas. A gente vai achar algumas brechas, algumas desculpas para servir aos nossos ídolos. Até mesmo ali colocando algumas motivações cristãs, algumas motivações santas, piedosas, mas camufladas. Na verdade, nós queremos atender aquele que está exigindo a nossa adoração, o ídolo no nosso coração. Tudo, de fato, pode ser um ídolo. Por isso que Moisés, como eu falei ontem também, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 3, ele diz: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Tudo de fato pode ser transformado em um Deus. Não o Yahweh, mas um Deus falso, e que nós de fato confiamos, amamos e obedecemos. Tudo pode ser transformado. Coisas más e coisas boas também. Pense aí em um homem, coronel, militar, alguém que tem uma tropa à sua disposição, a ser treinada, a ser aperfeiçoada, para que essa tropa ela vá para alguma guerra, alguma batalha. Mas pense em um homem que tem como ídolo a disciplina. Acima de qualquer coisa, a disciplina ela vem em primeiro lugar. Se esse homem ele tem como ídolo a disciplina, ele não vai querer dialogar, por exemplo, com os seus soldados a respeito das suas condições, por exemplo. O que interessa para aquela pessoa é que os soldados sejam disciplinados, sejam bem disciplinados. E o Timothy Keller, ele dá um exemplo de um homem que ele conheceu, que era muito disciplinado. Ele exigia das suas tropas muita disciplina, mas exigia tanto ao ponto de que essas tropas foram para uma batalha sem o mínimo diálogo, a mínima discussão a respeito de algumas estratégias, e as baixas foram muito grandes. Baixas muito grandes. Ou seja, um valor estava acima de outros valores, muito mais do que outras coisas. Isso trouxe prejuízo para as pessoas que estavam ao redor, estavam debaixo da autoridade daquela pessoa. Pense também em uma mulher, por exemplo, poderia ser aqui um homem também, mas uma mulher que
viveu sempre com muitos problemas financeiros na sua casa, enquanto solteira. Seus pais passaram por muitos problemas financeiros, muito apertados, e de tal forma que aquela pessoa, ela gostaria de dar uma reviravolta na sua vida. Ela passou a procurar, mais do que tudo, por estabilidade financeira. Tanto é que ela dispensou alguns pretendentes promissores, que ela poderia se relacionar, amar, constituir uma família, e ela dispensou essas pessoas com um critério. Não, eu quero uma pessoa que me dê estabilidade financeira. Eu já estou fugindo do descontrole. Eu já estou fugindo da falta, da privação. Eu quero alguém que me dê segurança financeira. Eu quero alguém que eu possa me sentir segura. Mas pense aí nessa mulher que, por escolher alguém com esses critérios, o seu casamento ela logo chega ao fim. Não tem sustentabilidade. Não tem como se segurar. E no final das contas, aquilo que ela mais temia chegou. Estabilidade financeira, divórcio, sozinha. E isso causa o quê? Ansiedade, preocupação e muito mais. Por conta de um ídolo, por conta de um desejo desordenado, um amor distorcido, aquela mulher, ou essa mulher, esse exemplo, fez escolhas que trouxeram prejuízos para a sua própria vida. Ou pense aí em um atleta que, para ganhar uma competição, para ganhar um torneio, por exemplo, ele faz uso de anabolizantes. Nós já vimos vários casos disso. Várias notícias de pessoas que, para conquistar um prêmio, não só ganhar, mas para ser o melhor mesmo, eles fazem uso de produtos que os deixam em vantagem diante das outras pessoas, dos outros competidores. Mas será se isso vale a pena? Será se os danos causados pelo uso, por exemplo, desses produtos, o nome ou a má fama que ficará dessas pessoas no meio esportista, por exemplo, será se vale a pena? Será se ele apenas quisesse competir bem, não seria muito melhor do que ser o melhor e fazer qualquer coisa para ter o seu nome gravado lá no Hall da Fama, por exemplo? Então você consegue perceber aí uma idolatria. A idolatria da sua própria reputação, do reconhecimento do seu nome. A felicidade dessas pessoas, construída sobre essas bases, tornou-se poeira justamente por causa de sua precariedade. Em cada caso, algo bom foi transformado em algo supremo, de modo que a sua busca passou por cima de todos os outros valores. É errado querer tropas disciplinadas? Óbvio que não. É errado querer segurança financeira? Também não. É errado ter ou querer proezas atléticas? De forma alguma. Mas essas histórias apontam para um erro comum que as pessoas cometem quando ficam sabendo do conceito bíblico de idolatria. Achamos que ídolos são coisas ruins, mas isso quase nunca é verdade. Quanto maior o bem, maior a tendência de esperarmos que ele satisfaça nossas necessidades e esperanças mais profundas. Qualquer coisa pode servir como falso Deus, especialmente as melhores coisas da vida. Um casamento, um filho, uma família bem-sucedida, uma família equilibrada financeiramente e assim sucessivamente, uma carreira, certo? Tudo isso pode ser transformado em um ídolo por nós, no nosso coração. Como fazer um Deus? O que é de fato um ídolo? E nós já falamos isso aqui algumas vezes. É qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva seu coração e imaginação mais que Deus. Qualquer coisa que só Deus pode dar. Como eu falei ontem, isso é um exercício de muita honestidade.
Se você não estiver no caminho da honestidade consigo mesmo, muito provavelmente você não vai conseguir identificar os seus ídolos. Você os tem. Não ache que não tem. Você os tem. Mas para identificá-los, então há a necessidade de um processo de honestidade. De fato, querer identificar, encontrar, abandonar estes ídolos que estão aí, estão aqui, mas eles precisam ser encarados, eles precisam ser perscrutados, analisados, desvendados, para que então nós tenhamos um processo de abandono, de purificação da idolatria. Um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga no fundo do seu coração: se eu tiver isto, sentirei que minha vida tem um valor, tem um sentido, e então saberei que tenho valor. Estarei seguro e em posição de importância. Existem muitas formas de descrever esse tipo de relação como algo ou com algo, mas talvez a melhor descrição seja a palavra adoração. Você já parou para pensar que pode haver algo que não é Deus na sua vida, que se você perder, você acha que não há mais sentido para viver? Não há mais por que sair de casa, trabalhar, se relacionar com algumas pessoas, fazer o bem, viver. Talvez nós apenas ainda não verificamos isso, mas na prática nós temos servido a esse Deus e servido em adoração. Pense aí, por exemplo, nos ídolos pessoais. Família. Algumas pessoas adoram a sua família. Ou seja, a família é tudo para essas pessoas, inclusive acima de Deus. Então, ter uma boa família, um bom relacionamento conjugal, filhos perfeitos, então essa é a meta de vida dessa pessoa. Qualquer coisa que saia desse script, um marido não tão bom, não tão romântico, ou um marido não tão fiel, por exemplo, ou filhos que não são tão educados, ou filhos que não são tão promissores, parece que ele não vai se dar bem aí na universidade, conseguir uma boa carreira profissional. Talvez algumas dessas coisas que saem da nossa expectativa, elas nos causam desequilíbrio. Desequilíbrio tal que nós perdemos muitas vezes a base, o sentido. Isso é uma indicação que nós estamos idolatrando isso. Isso tem um significado muito maior do que deveria ter em nossas vidas. Ou pense em ídolos culturais. Países que adoram o poder bélico, o poder militar, a força militar, e gostam de se impor entre ou diante de outros países com a sua força. E tudo naquele país gira em torno disso. Seja no poder militar, seja na educação, na atividade social, não sei. Pode haver em vários países e há esses enfoques diferentes. Isso mexe na vida de toda a sociedade, de todo o país. O país está voltado para aquilo. Isso também são ídolos culturais. Ou pense em ídolos intelectuais, ideologias que governam a maneira como nós vivemos. Por exemplo, esse homem aí, o Jean-Jacques Rousseau, ele tinha uma ideia de que o homem ele era uma folha em branco. E aí, com muita educação, com muito investimento social, essa pessoa ela tinha a grande probabilidade de ser uma pessoa boa na vida, de fazer o bem, de ser transformada. Inclusive, o Jean-Jacques Rousseau, ele é um dos pensadores que dão base teórica para o nosso Código Penal, o nosso Código Penal brasileiro de 1940, e dá, por exemplo, reabilitação prisional. Será se alguém que deseja fazer o mal, na nossa perspectiva antropológica, de pecado, bíblica, será se alguém que de fato deseja cometer o mal, se ela for uma pessoa bem educada, ela vai deixar de cometer esse mal? Lógico que não. Se fosse assim, nós não teríamos os crimes de colarinho branco, não é verdade? Quem pratica esses crimes de colarinho branco? Muitas vezes são pessoas muito bem instruídas, muito bem educadas.
Mas a questão do mal, ela é uma questão de pecado, de coração, inclusive de idolatria. Ame, confie e obedeça. Na Bíblia, há 3 metáforas ou modelos básicos para descrever como as pessoas se relacionam com os ídolos de seus corações. Nós os amamos, confiamos neles e lhes obedecemos. A primeira metáfora é a metáfora conjugal. A Bíblia recorrentemente trata essa relação com o ídolo como uma metáfora conjugal. Deus deveria ser o nosso verdadeiro esposo, a quem nós nos relacionamos metaforicamente como uma relação conjugal. Mas quando desejamos e nos deleitamos em outras coisas mais que em Deus, cometemos adultério espiritual. Outra metáfora que as Escrituras utilizam são as metáforas religiosas dessa relação com os ídolos. Deus deveria ser o nosso verdadeiro Salvador, em quem nós depositamos de fato a nossa esperança, confiança. Mas olhamos para as nossas conquistas pessoais, olhamos para a nossa prosperidade financeira e nós sentimos paz nisso, nós sentimos segurança nisso. Aquilo que nós temos nos dá uma sensação de segurança. E pode nos dar uma sensação de segurança ao ponto de nós nos esquecermos de Deus. Não é Deus que cuida da minha saúde, é o plano de saúde que eu tenho. Se eu não tivesse plano de saúde, eu não sei o que aconteceria com a minha vida. Se meus filhos não tivessem um bom plano de saúde, eu acho que a gente não conseguiria enfrentar qualquer tipo de doença. A saúde pública ela é precária, é horrível. É sutil muitas vezes, mas onde está de fato a nossa esperança? Onde está de fato a nossa segurança? Muitas vezes nós falamos, mas na prática nós demonstramos outra coisa. Outra metáfora que as Escrituras utilizam é a metáfora política. Deus deveria ser o nosso único Kyrios, o único Senhor, Mestre, mas também servimos a qualquer coisa que amemos e em quem confiemos. Tudo que se torna mais importante, imprescindível que Deus, que se torna um ídolo escravizador. Então, Deus é que deveria ser o nosso único Senhor. Mas a relação com o ídolo, muitas vezes, ela é tomada dessa maneira. Uma relação de Senhor, de servidão, de obediência. Oportunidade para o desencantamento. Se acontecer um desastre na sua vida, talvez seja uma boa oportunidade para você repensar onde está a sua confiança, onde está a sua esperança, em quem você tem depositado de fato toda a sua esperança. Existe uma grande diferença entre o pesar e o desespero. Uma vez que o desespero é um pesar insuportável. Na maioria dos casos, a diferença entre os dois é a idolatria. Qual a diferença do pesar para o desespero? No pesar nós passamos por momentos de tribulação, de tristeza, de perdas, de falta. E nós ficamos pesarosos por isso. Nós nos entristecemos, mas nós não perdemos o sentido da nossa vida. Porque nós sabemos em quem nós confiamos. Nós sabemos onde está a base da nossa confiança. O desespero é a atitude de alguém que encontra, não em Deus, mas naquilo que perdeu, a base para a sua vida, a base para o seu descanso, a base para a sua esperança. E esses momentos, eles são grandes oportunidades para se desencantar com os ídolos. Perceber que os ídolos nunca nos darão aquilo que nós precisamos. A segurança que nós tanto queremos, o conforto que nós tanto queremos, a esperança que nós tanto precisamos. Então são nesses momentos onde nosso chão ele é aberto, que nós precisamos refletir onde de fato está o nosso coração. O Keller diz: o caminho para seguir em frente
para longe do desespero, é discernir os ídolos de nosso coração, mas também os ídolos da nossa cultura. Mas isso não será suficiente. A única forma de nos libertarmos da influência destrutiva dos falsos deuses é nos voltarmos para o verdadeiro Deus, o Deus vivo, que se revelou tanto no Monte Sinai quanto na cruz. O único Senhor que, se for encontrado, pode realmente satisfazê-lo. E se você falhar, Ele será o único que poderá realmente perdoá-lo. A nossa relação com os ídolos, ela é uma relação que não há espaço para perdão. O ídolo exige tudo de você e você não vai conseguir dar, com certeza, e ele não vai perdoar você quando você falhar. A única relação de maior para o menor, onde há esse perdão quando o menor ele está em falta com o maior, é na nossa relação com Deus. É nele que nós encontramos verdadeiro perdão, reconciliação, renovação. Então é nele que nós precisamos buscar tudo para as nossas vidas. Precisamos nos voltar para o verdadeiro Deus, o Deus vivo, o Deus que tem se revelado ao ser humano, não só lá no Monte Sinai, mas desde o início da criação. Ele tem revelado o seu plano para as pessoas, para os seres criados.